tarde, meu nome é Xlaine e esse é o nosso trabalho de Fundamentos da Diversidade Biológica, novidades evolutivas das principais linhagens da vida. Esses são os 3 domínios que pertencia ao reino Monera e agora estão divididos em bactérias, arqueabactérias e eucárias. Micaela, sou do Polo Caruaru e vou falar sobre o reino Eubactéria. Pertence ao domínio bactéria e ao reino Monera. São seres unicelulares e procariontes, com reprodução assexuada por bipartição e reprodução assexuada por resistência. Assexuada, a bactéria duplica seu material genético e se divide em duas. E sexuada, duas bactérias se juntam através de uma espécie de ponte e trocam material genético. Assim ocorre a variabilidade genética nas bactérias. Seus hábitos de vida podem ser decompositoras e simbiontes. As eubactérias possuem algumas importâncias, e entre elas são causadoras de doença. Elas são utilizadas na produção de medicamentos como a penicilina. Pode causar danos à agricultura. É utilizada na produção de alimentos e bebidas, como fermentação de laticínios, álcool e vinagre. É importante para a fixação de nitrogênio no solo e tratamento de água. De acordo com a morfologia, as bactérias podem ser classificadas como cocos, bacílios, vibriões e espirilos. Eu me chamo Xlaine e eu vou falar sobre as arqueias. A arqueia, o domínio arqueia contém 4 grandes grupos. Curiosamente, até agora não foi descoberta nenhuma arqueia que seja patógeno humano. As arqueias vivem em nossos corpos e nos corpos de animais, por exemplo, no intestino, mas todas parecem ser inofensivas ou benéficas. Embora existam hipóteses, ninguém sabe ainda exatamente porque todas as arqueias são amigáveis, isto é, porque nenhuma espécie causadora de doenças evoluiu. Algumas arqueias vivem em ambientes extremos. Como exemplo, tem os extremófilos, organismos que vivem em condições extremas. Inclusive, alguns cientistas falam que esses organismos estão no limite de tolerância da vida. São eles os hiperalófilas, que vivem em ambientes com muito sal, as hipertermófilas, que vivem em ambientes muito quentes, as metanogênicas, que produzem gás metano. O tipo de célula é procariótica. A parede celular, que apenas algumas possuem, são de pseudomureína e pseudopeptídeo glicano. A organização celular é unicelular, são solitários ou colônias. O tipo de nutrição exclusivamente é autótrofos e a interação nos ecossistemas, elas são produtoras. Olá, meu nome é Isaildo e eu vou explicar a parte de Maquele porque ela está com um probleminha na garganta. Reino protista. O reino protista é um dos reinos de seres vivos caracterizados por organismos eucariontes, autótrofos ou heterótrofos, unicelulares ou pluricelulares. Os protistas compreendem os protozoários e as águas. Existem ainda os mixélios, organismos semelhantes ao fungo, mas classificados como protistas. São eucariontes, ou seja, apresentam um núcleo bem definido, delimitado pela carioteca. A maioria é unicelular e microscópica. Podem ser de vida livre, simbiótica ou parasitária. A maioria é aquática. Heterótrofos ou autótrofos, ou podem realizar ambas. As células de um protista possuem alguma semelhança com os animais e plantas, contudo, têm suas particularidades. As águas do reino protistas, por exemplo, possuem plastos, que diferem quanto à organização interna de membrana em relação à das plantas. Importância dos protistas no ecossistema. O reino protista está presente principalmente nos mares, e só esse fator já é uma pista de sua importância. Sendo assim, essencial para a cadeia alimentar dos seres vivos, e muitos realizam fotossíntese, responsável por liberar oxigênio na atmosfera e manter
que é a vida na Terra. Boa tarde, me chamo Robson, sou do Paulo Surubim e vou falar sobre o reino plantário. Fazem parte deste reino todos os organismos, eucariontes, multicelulares, autrotóficos, que se desenvolvem a partir de um embrião. Neste reino, portanto, estão agrupadas todas as plantas terrestres, conhecidas como embriófitas, musgos, hepacitas, samambaias, gonefiras e as plantas com flor, denominadas angiospermas. O termo planta, no entanto, como popularmente é empregado, não se restringe somente aos organismos do taxo plantário. Alguns taxos de algas verdes, aquáticas e multicelulares que são fitogenicamente relacionados com as plantas terrestres também recebem o nome de plantas. Aqui tem um cadograma de planta de 1994. E ele é dividido em plantas verdes, algas verdes e plantas terrestres. As plantas são organismos eucariontes e autrotóficos, capazes de converter energia solar em energia química pelo processo da fotossíntese. Os vegetais são apontados como ramos da árvore evolutiva da vida, que abriga o cado de plantas verdes ou viridófitas, compostas pelas algas verdes e plantas terrestres. O grupo mais próximo das plantas terrestres, ou embriófitas, são as cariófitas, um grupo de algas verdes. O cado de plantas verdes tem os seguintes sinapofias. Presença de clorofila A e B, contida nos cloroplastos, reserva de carboidrato em forma de amido e presença de dois flagelos anteriores em forma de chicote, em algum momento do ciclo da vida, que podem ser modificados ou às vezes perdidos. Estes caracteres são indicados pelo ramo onde acreditas que tem ocorrido a evolução. Olá, meu nome é Isaildo. Agora eu vou explicar a minha parte, que é sobre o reino fungi. Antigamente os fungos eram considerados plantas que teriam perdido as clorofilas, mas com o desenvolvimento de técnicas microscópicas e a bioquímica, observou-se que eles estariam mais próximos dos animais e surgiu posteriormente o reino fungi. No sistema dos três domínios, os fungos estão agrupados no domínio eucária, tendo como características principais que os definem: parede celular com quitina, absorção de nutrientes no ambiente, hifas, reprodução por esporos, glicose como substância de reserva. Vamos agora ver o cladiograma com os principais filhos do reino fungi e suas novidades evolutivas. Com o protista como ancestral comum, da direita para a esquerda, temos os quitidiomicetos, que desenvolveram esporos flagelados para a locomoção. Por seguinte, temos os zigomicetos, que na reprodução sexuada surgem os zigósporos, que é uma estrutura que parece com a fusão das hifas. É como se fosse um nó. As duas hifas se juntam e formam um nó. Esse nó é exclusivo desse filo, desse grupo. Temos também os gloromicetos, com os grandes esporos para a reprodução assexuada. Em seguida, temos os ascomicetos, que formam corpos de frutificação com aspecto de saco. E por último, temos os basiliomicetos, que formam corpos de frutificação com aspecto de chapéu e uma estrutura produtora de esporos. Boa tarde, meu nome é Rejane, sou do Polo Santa Cruz e vou falar sobre o reino animal. O reino dos animais, ou reino animalia, como o nome sugere, abriga os animais, seres eucariontes, multicelulares e de nutrição heterotrófica, ou seja, que se alimentam por ingestão. No sistema de 5 reinos, esse taxa é mais representativo. Os animais variam muito em termos de tamanho, formas, cores e habitats. Filhos do reino animalia: poríferos, celenterados, platelmintos, esquemintos, anelídeos, moluscos, artrópodes, aracnídeos e equinodermos. Costuma-se dividir o reino animal em 2 grandes grupos principais: os vertebrados e os invertebrados. Esse primeiro grupo, apesar de ser o mais conhecido,
apresenta apenas 5% de todas as espécies de animais existentes. Os invertebrados, por sua vez, agrupam o maior número de espécies com cerca de 95%. Uma das características mais marcantes do reino é a capacidade de locomoção, apesar de existirem também representantes sésseis, ou seja, que não se locomovem. Além disso, os animais possuem células que formam tecidos, com exceção aos poríferos, que não possuem tecidos verdadeiros.